Meus irmãos, para a exposição da palavra do Senhor nessa noite, eu farei a leitura do Salmo 112. Salmo 112. Ouçamos atentamente a leitura da palavra do nosso Deus, que diz assim: Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme e confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Vamos orar mais uma vez? Bondoso Deus e Pai, nós nos alegramos em Ti por podermos Te adorar nessa noite e receber a Tua mensagem a nós. E para isso rogamos que o Senhor fale conosco profundamente, nos iluminando a mente para compreendermos a Tua palavra, que o Senhor nos abra os ouvidos para ouvirmos a Sua voz, o Senhor falando de maneira pessoal conosco, e que o Senhor também nos prepare o coração para que seja um solo fértil, frutífero, de maneira que a Sua palavra nos faça crescer mais à semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Permita, ó Pai, que nesta hora nossa mente e nosso coração estejam voltados para o Senhor, que estejamos empenhados, cada um de nós, a compreender a mensagem do Senhor a nós nessa noite, que pela Sua providência o Senhor quis preparar neste dia. E que dessa maneira nossas preocupações, nossas inquietações, o motivo que nos faz ansiosos, as nossas lutas do dia a dia, que tudo contribua e concorra para que a Tua palavra, vindo de encontro a nós, sejamos transformados e feitos à semelhança do Senhor Jesus. É isso que nós te pedimos e agradecemos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, como eu relembrei na semana passada, nós estamos estudando no mês de julho alguns salmos às quartas-feiras, com alguns representantes das sociedades internas, e temos até mais um estudo na próxima quarta-feira de uma série de estudos bíblicos que intitulamos Cantando e Orando com os Salmos. E os salmos são uma forma de resposta a maneira que percebemos o cuidado de Deus para conosco. Quem se relaciona com Deus e recebe direcionamento na sua vida, que ouve Deus falar consigo mesmo, responde através de orações, canções, através de culto, e os salmos nos ajudam a nos expressar diante de Deus. E como o livro dos salmos é importante. O livro dos Salmos nos mostra como conhecer a Deus e andar com Ele não é uma mesmice, não é só alegria, porque neste mundo passaremos por diversas situações, por circunstâncias adversas. Outras é verdade que felizes também, e expressamos alegria na presença de Deus e gratidão, mas a vida cristã não é somente uma vida de vitória no sentido de que não enfrentamos problemas, mas é uma vida vitoriosa, porque temos a certeza de que chegaremos seguros no final da nossa jornada. E o livro dos Salmos, quando nos colocamos diante dele, ele é perscrutador, ele revela o que o nosso coração deseja expressar diante de Deus. Ele é, como diz Calvino, em todas as suas dimensões, uma anatomia da alma e do coração humano. E como mencionamos na semana passada, que Lutero expressou
que se você não puder encontrar a sua vida nos Salmos, você ainda não se tornou um filho de Deus. Nunca aconteceu isso com você. Por isso, uma pergunta que você deve fazer nessa noite é: como encontrar minha própria vida no Salmo 112? E por que nós devemos aprender a orar como salmista no Salmo 112? Nós temos muitos tipos de salmos. E no Salmo 11 é um salmo característico de louvor, é um acróstico. Então é o alfabeto hebraico em cada uma das linhas, começando com uma das letras do alfabeto hebraico, em que o salmista louva a Deus por suas obras, como o choro de uma criança a plenos pulmões. Motivo de louvor, viu? Não de constrangimento aos pais. Ele que nos dá os filhos como presente e herança, não é, Priscila? Rodrigo? E nós, ao olharmos a criação de Deus, podemos louvá-lo pelo que ele é. Pela maneira não somente como ele nos criou, mas como ele, na sua providência, cuida de nós. E o salmista aqui aponta também para o Deus que enviou a sua redenção, que nós lemos na liturgia no Salmo 111. Então, no Salmo 111, nós vimos como podemos aprender a adorar a Deus de forma muito prática, da maneira como Deus quer ser adorado, pelos seus grandes feitos. E quando nós nos aproximamos para adorar a Deus no contexto do culto público, da igreja, nós somos ensinados por Ele mesmo a reconhecer quem Ele é, a recebermos a sua palavra da maneira como percebemos a redenção que Ele nos enviou em Cristo Jesus. E isso nos torna mais temerosos diante dEle, mais sábios. Por isso o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, como terminou no último versículo do Salmo 110. Então aprendemos a temer o nosso Deus cada dia mais. E o Salmo 112? Como eu disse, as crianças são salmos que devem ser vistos lado a lado. É uma dupla. A maneira como o salmista começa no Salmo 111, continua no Salmo 112. No Salmo 111, Deus está em vista no sentido de que Ele é revelado como Deus digno de louvor, de adoração pelo seu povo reunido, adorando-o como Criador, o Deus providente e também o Redentor, e que torna mais tementes a Ele aqueles que se aproximam para adorá-lo. E o Salmo 112 é também um acróstico, em que cada uma das linhas aí nós vemos as 22 letras do alfabeto hebraico, montando de A a Z uma mensagem para nós. Isso eu quero enfatizar com os irmãos aqui, a partir do que vimos no Salmo 111, daqueles que se aproximam de Deus para adorá-lo como Ele quer ser adorado, de todo o coração, servindo a Deus na companhia do povo de Deus, na adoração pública com a igreja reunida. Estes que adoram a Deus de todo o coração com o povo de Deus, que se encontram regularmente com o próprio Deus, louvando pelo que Ele é e pelo que Ele faz, é impossível que continuem sendo os mesmos. Quem conhece a Deus, a quem Deus quer se revelar, irá amá-lo, desejará adorá-lo e, junto com os outros, será feito mais temente a Deus cada vez mais em cada encontro. Isso significa que nesse bendito encontro que é o culto público, se você, entre uma vez e outra, não perceber que algo diferente acontece com você, a maneira como você cresce em sabedoria, em temor do Senhor, aprendendo a amá-lo mais, e você é transformado do coração, no seu caráter e no seu procedimento, há algum problema envolvido. E este salmo nos ensina que quem ama a Deus verdadeiramente e que adora a Deus de todo o coração e que teme ao Senhor, acontecerá uma transformação maravilhosa, que é se tornar mais parecido com o próprio Deus que foi revelado no Salmo 111. Em outras palavras, se através de você Deus não pode ser visto e reconhecido, significa que você ainda não conhece a Deus como precisa conhecer. Por outro lado, se você tem aprendido a amá-lo, se deleita na adoração,
e tem vivido cada vez mais com santo temor diante de Deus, mais piedoso você será na sua vida e mais de Deus será visto em você. Por isso, o tema nosso dessa noite é: quanto podem ver Deus em você? Eu gostaria que os irmãos ficassem com essa pergunta em mente. O quanto de Deus é possível ser visto em você, na sua vida? Eu quero destacar em duas partes aqui as lições que o salmista nos apresenta, a começar do versículo 1 somente, que é: nem todos são felizes e abençoados por Deus. A lição que eu destaquei no resumo que eu disse às crianças: nem todas as pessoas são verdadeiramente felizes e abençoadas por Deus. Novamente, versículo 112. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Outra versão nos diz: bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. O salmista não poderia deixar, depois do Salmo 111, de louvar a Deus com essa expressão, aleluia, e ele segue com uma declaração de uma bem-aventurança. O que ele quer dizer aqui? Que como é feliz, como é abençoado aquele que verdadeiramente teme ao Senhor e se deleita, que tem grande prazer em ter uma vida prática, que agrada a Deus, uma vida piedosa diante de Deus, que tem grande prazer em fazer a vontade de Deus mais do que a sua própria vontade. Eu quero, em 3 perguntas aqui, chamar a atenção para algumas lições do salmista neste primeiro versículo. Você pode dizer que teme ao Senhor? O salmista está colocando como a bem-aventurança decorrente do fato de alguém temer a Deus. Porque nem todos são felizes e abençoados. Nem todos são felizes e abençoados. Somente aqueles que verdadeiramente temem o Senhor. Embora a resposta mais automática a essa pergunta e a mais desejável seja: sim, é claro que eu temo ao Senhor e também tremo. Temer a Deus não é só saber que Ele existe e ter medo dEle. Embora o medo também deva fazer parte de alguém que conhece quem é Deus. Porque horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Temer a Deus não é somente crer que Ele existe e que Ele é poderoso e que criou todas as coisas. A palavra de Deus nos diz que até os demônios creem nisso. Inclusive tremem também. Então não é suficiente só saber que Ele existe. Por isso, embora a resposta mais automática seja sim, eu temo a Deus, como na sua vida poderíamos ver evidências de que você teme a Deus? Meus irmãos, à luz do que o salmista está dizendo aqui, temer a Deus é tremer diante do Deus Criador. O Deus que, como no Salmo 111 fala, é um Deus grandioso, glorioso, majestoso, santo, justo e poderoso. Temer a Deus é viver com um senso de profunda reverência e humildade diante dele, sabendo que em todo tempo estamos diante dele. E corresponder com profunda reverência. Aquilo que passa na sua cabeça, Deus vê. Você pensa diante dele. Aquilo que você diz ou que gostaria de dizer, Deus vê também. A maneira como você age ou como você se omite, o que você é dentro da sua casa ou no trabalho, entre um domingo ou outro, quando você vem para adorar a Deus. Temer a Deus é ter profunda reverência que pode estar no culto ou no dia a dia. Viver com santo temor diante dele. O temor do Senhor é um requisito para se viver sabiamente, como o versículo 10 do Salmo 111 nos diz, sabendo que tudo que somos e tudo que fazemos é diante dele e para ele. Mas o salmista também diz que além de temer a Deus, feliz, bem-aventurado, abençoado é aquele que se compraz nos seus mandamentos. O se compraz em obedecer é alguém que busca obedecer. E você pode dizer, essa é a segunda pergunta, que obedece ao Senhor? Você consegue
obedecer àquela que é a vontade de Deus? Por vezes nós podemos nos deparar com situações, irmãos, irmãs, ou pessoas que ainda não conhecem a Deus, que cometem pecados que consideramos graves. E muitas vezes pensamos estar distante dessa situação, porque eu não peco como o outro. Mas o padrão de obediência não deve ser visto em relação ao outro que você acha pior do que você. Deve ser visto em comparação com a exigência santa e perfeita de Deus e diante do Senhor Jesus, que cumpriu com obediência perfeita toda a vontade do Pai. Obedecer a Deus implica em primeiro você conhecer qual é a vontade de Deus. Poderia ser até outra pergunta aqui, né? Você conhece a vontade de Deus para poder obedecer? A vontade de Deus que foi revelada na sua palavra, e você pode dizer que a cada dia você se empenha em cumprir aquela que é a vontade do Deus que te criou e que te salvou? Ou a sua busca no dia a dia é aquela que é natural a todos nós, que é procurar que a nossa vontade seja realizada no dia a dia, porque a gente acha que é assim que a gente vai ser feliz. E poderemos dizer que fomos abençoados, porque Deus me deu o que eu queria. Obedecer a Deus é reconhecer também que é incapaz de obedecer perfeitamente o que Deus ordena na sua palavra e rogar a graça de Deus que tenha piedade de nós, que seja propício a nós pecadores, porque por nós mesmos nós não podemos satisfazer as exigências dele e precisamos de Cristo que cumpriu no nosso lugar. Obedecer a Deus é poder experimentar que a vontade de Deus é verdadeiramente boa, perfeita e agradável. Ele sabe o que está dizendo na sua palavra. Eu não sei o que eu desejo se eu seguir o meu coração. É muito melhor obedecer a Deus do que realizar a minha própria vontade. Obedecer a Deus e, como veremos agora, se deleitar nisso, implica em conhecer a vontade de Deus, reconhecer sua incapacidade e experimentar pela graça de Deus como é bom. Buscar a vontade de Deus e cumprir para ser verdadeiramente abençoado e feliz com o caminho que Deus tem para nós. E a terceira pergunta, você pode dizer que tem prazer nos mandamentos do Senhor? E mais uma vez, não responda automaticamente. Como a maneira que você vive demonstra que você tem prazer e alegria de fazer aquilo que Deus ordena, mesmo que seja contrário ao que você quer. Ter prazer nos mandamentos de Deus é desejar obedecer a Deus, não somente por obrigação ou por medo de ser castigado se não obedecê-lo, mas por amá-lo. Porque ele, antes de você amá-lo, revelou o seu amor por você. Este foi o propósito de Deus, de nos dar aquele presente precioso que é a lei, que é a sua palavra. Lá no texto de Deuteronômio 6, a gente vê exatamente sobre isso. Quando Moisés, nos seus discursos de despedida, quando Deus renova a aliança com o seu povo, ele diz a partir do versículo 1 de Deuteronômio 6, são estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da sua vida, vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos, temam ao Senhor, seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados, portanto, escute, Israel, e tenham cuidado de cumprir estes mandamentos, para que tudo lhes corra bem, vocês muito se multipliquem na terra, que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus de seus pais, lhes prometeu. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração.
Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Se deleitar, ter prazer em obedecer a Deus é no dia a dia, estando assentado em movimento, ao entrar ou sair, estando com a família ou com quem for, procurar obedecer a Deus, através dessa lei em que Ele nos ajuda a temê-lo, e através dessa obediência nós expressamos o quanto o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Deuteronômio 7 também fala sobre isso, que Deus ele não amou o seu povo porque eram mais especiais ou maiores do que os outros, mas quis amar e por isso quis fazer promessas. Por isso, o prazer em obedecer os mandamentos de Deus com amor não parte de nós, partiu de Deus. E quando nós obedecemos com amor e com prazer e alegria, é uma resposta do amor que Deus demonstrou ao nos salvar da escravidão do pecado. É quando nós desejamos agradar a Deus com alegria. Então não obedecemos somente com medo de castigo, mas para agradar o Deus que nos salvou. Mas para isso você precisa conhecer qual é a vontade de Deus. Lendo as Escrituras, meditando nelas durante o seu dia, buscando a Deus em oração e rogando a sua graça. Porque nem todos são felizes e abençoados, somente aquele que teme ao Senhor. E temer a Deus significa levá-lo a sério. Não somente não faltando aos cultos, mas no dia a dia levando a sério na maneira como vive, respondendo da maneira que Deus nos fala na sua palavra. Em tudo que você é, em tudo que você faz, leve Deus a sério. É isso que significa temer a Deus. Além disso, obedeça os mandamentos de Deus. Expresse confiança em Deus que Ele sabe o melhor para você. Não seja sábio aos seus próprios olhos, mas tema o Senhor e demonstre isso obedecendo à vontade dEle em cada momento na sua vida. Não somente quando você ficar numa encruzilhada e não souber o que fazer, mas até em situações cotidianas. Você precisa obedecer a Deus e que isso seja feito com alegria. Aprenda a viver encontrando prazer em agradar o seu Senhor, obedecendo sempre com amor. Em segundo lugar, e já por último, a segunda pergunta é: como quem teme o Senhor é abençoado? Se você teme ao Senhor, ou se você ainda não teme ao Senhor, saiba, nestes versículos de 2 a 9, como Deus abençoa os que o temem. A começar dos versículos 2 e 3. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos, na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Então, como Deus abençoa os que o temem? Através da família e da prosperidade. É claro que de forma bem breve aqui, cada um destes aspectos são expressões de como Deus abençoa o seu povo. A começar pela família, como diz no versículo 2. Nós vemos nas Escrituras que Deus frequentemente promete abençoar o seu povo, que é chamado muitas vezes de família da aliança. Deus promete abençoar o seu povo de geração em geração, concedendo sua bondade, sua graça, a sua misericórdia até 1000 gerações. A família de quem ama a Deus, a família que busca adorar a Deus juntos com o povo de Deus, a família que teme ao Senhor, também experimenta da bênção, do cuidado de Deus de uma forma muito especial. Por isso que eu disse às crianças, aqueles que amam, temem e adoram a Deus, em família, essa família será necessariamente diferente. Uma família que teme ao Senhor será abençoada e às futuras gerações isso poderá ser reconhecido. Talvez poderíamos até lembrar de irmãos e irmãs nossas que já deram testemunho de como Deus, no decorrer dos anos, das gerações, tem sido gracioso e bondoso, se dando a conhecer
conduzindo as outras gerações por um caminho que aprendem a amá-lo também. Por isso que nos alegramos vendo crianças aqui já aprendendo a amar, a adorar e a temer ao Senhor desde cedo, como pudemos também ontem, na escola bíblica de férias, falar sobre a importância de seguir os passos de Jesus. Além disso, o salmista fala sobre a prosperidade, uma palavra que muitas vezes a gente tem certo receio, não é? Por alguns enganos dos nossos dias e por alguns exageros e abusos que fazem com a chamada prosperidade. Mas Deus também promete prosperidade. Ele promete riqueza. Não sou eu que estou dizendo. O versículo 3 diz: na sua casa há prosperidade e riqueza. Isso quer dizer que Deus tornará todo mundo rico? Não. O aspecto da prosperidade é que Deus é bondoso, nos concedendo muito mais do que nós precisamos para viver diante dele de uma forma agradável. A alguns ele pode dar mais recursos para que sejam ainda mais generosos, como veremos na sequência. Para outros, Deus pode não dar tanto assim em termos materiais, mas podem dizer como Deus foi generoso. E como Deus, na sua providência, concede prosperidade não somente, nem principalmente material, mas espiritual. Isso significa, irmãos, que Deus sustenta os que Ele ama. E Deus sustenta os que demonstram amá-lo, aqueles que buscam adorá-lo, aqueles que têm aprendido a temê-lo, provendo bênçãos materiais, como conforto, segurança, uma expressão da bondade de Deus nos tratando melhor do que nós merecemos. E espirituais, Deus nos fortalece o coração, Ele derrama bênçãos sem medida, incontáveis sobre nós. Isso parte do pressuposto que a gente sabe que a gente vai ter que lidar com dificuldades na nossa vida. Em momentos que espiritualmente precisaremos mais de ajuda, em momentos que materialmente também deveremos tanto ajudar como ser ajudados, mas Deus, na sua riqueza em glória em Cristo, nos provê cada uma das nossas necessidades, nos dando a melhor prosperidade que aqueles que temem podem experimentar. Como Deus pode ser visto e reconhecido através de quem o teme? Que a começar do seu convívio familiar, meu irmão e minha irmã, pelo seu caráter, a semelhança de Cristo, por aquilo que você faz, que vejam a diferença que você faz onde Deus te colocou. Mesmo que seja difícil, se você teme ao Senhor e tem comunhão com Ele, que você faça diferença a começar do ambiente familiar, em outros ambientes onde você pode servi-lo. Demonstre contentamento no que recebeu generosamente do Senhor, tanto materialmente como espiritualmente. Não se compare com os outros. Não murmure, mas reconheça que é Deus quem concede toda a dádiva e que vem do alto, não vem dos seus esforços. Não reclame, seja grato ao Senhor. Em segundo lugar aqui, nós vemos no versículo 4, aos justos nasce luz nas trevas. Ele é bondoso, compassivo e justo. Em outra versão diz, a luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Aqui é a certeza de que quem teme ao Senhor é abençoado com provações e tribulações também. Isso porque Deus conduz aqueles que o amam, aqueles que o adoram, aqueles que o temem, por caminhos que passarão por provações, em que serão atribulados. Mas quem teme o Senhor e com prazer o obedece, é amparado, é salvo por ele, é preservado seguro numa rocha que é inabalável. E nas trevas, no momento de provação, no momento talvez mais sombrio, de dificuldades, como na poesia o salmista diz aqui, a luz raia nas trevas para o íntegro. Quando passa por momentos de dificuldade e quem teme ao Senhor é íntegro, busca obedecer de todo o coração, adorar a Deus mesmo quando é difícil. Nas trevas brilhará mais, não a própria luz, mas a luz de Deus naqueles que o temem. Como Deus pode ser visto, meu irmão e minha irmã, e reconhecido através de você, se você o teme? Seja íntegro, mesmo quando é difícil.
Seja misericordioso e compassivo, mesmo que aqueles que estão ao seu redor não mereçam. É por isso que é misericórdia e compaixão. Seja justo, faça o que é certo, de acordo com a palavra de Deus, mesmo que você fique no prejuízo. Porque é assim que aqueles que o temem são abençoados e aprendem a temê-lo mais. Em terceiro lugar, versículos 5 e 9. Ditoso ou feliz o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. E o 9. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre e o seu poder se exaltará em glória. Aqui é a maneira como Deus abençoa os que o temem, com uma expressão da sua generosidade, de maneira que sejam generosos também. Em outras palavras, Deus abençoa quem o ama, quem o adora, quem o teme, com prosperidade suficiente para que seja generoso com os outros. Deus não nos dá prosperidade material e espiritual para que nós retenhamos para nós mesmos, mas que sejamos generosos com os outros, não importa quanto tenha sobrando. Aquilo que Deus nos dá, devemos usar com generosidade, a mesma que nós recebemos. Generosidade, meus irmãos, não é somente esperar que alguém venha pedindo ajuda, se humilhando, implorando, para que você possa fazer alguma coisa. Isso é ser solícito, talvez. Quando alguém vem e pede ajuda e você responde, disposto, solícito em ajudar. Ser generoso é estar atento, não somente às suas próprias necessidades, mas às necessidades daqueles que Deus colocou perto de você. Alguém poderia dizer, isso é papel de diácono, não é? Se eles são crentes e temem a Deus, também são abençoados assim. Há promessas aos diáconos que servem a Deus dessa maneira. Mas todo aquele que teme ao Senhor e recebe prosperidade das suas mãos, deve corresponder diante de Deus, estando atento às necessidades de quem estiver perto, e entregar, ajudar ao necessitado. E dessa maneira, como Deus poderá ser visto e reconhecido através de você, se você teme ao Senhor? Seja generoso, mesmo que não te peçam ajuda. Tenha a iniciativa de oferecer parte do que recebeu do Senhor, porque não é seu. Tudo que você pertence é de Deus, que Ele bondosamente e generosamente te deu, tanto material quanto o que é espiritual, que é ainda mais importante, sendo generoso como o Senhor foi com você e sem esperar nada em troca. E sem colocar no megafone, ou no microfone, ou na rede social, para que os outros vejam como você é generoso e como você ajuda o necessitado. E por último, do versículo 6 ao 8, que diz: não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Meus irmãos, quem teme ao Senhor recebe dele a bênção de ter segurança em paz. Segurança e paz. Deus abençoa quem o ama, quem adora de todo o coração e quem o teme, dando o amparo necessário, mesmo em tempos difíceis. Dando segurança, preservando de maneira que não precisa temer, porque Deus é presente com os que o temem. E paz, tem um coração bem firmado, não teme. Quem não deseja viver assim? Você deseja ser abençoado dessa maneira? Viver em paz, com segurança, sendo amparado pelo Senhor. E a ideia aqui é que quem teme a Deus permanece firme e inabalável durante toda a vida. E depois que morre, ainda lembrado pelo testemunho que ainda fala, mesmo não estando mais presente. Vocês conhecem alguém que temeu ao Senhor dessa maneira e que mesmo não estando mais entre nós, o testemunho ainda fala? Pela forma que viveu diante de Deus, pela maneira que temia ao Senhor, que ainda nos ensina, é porque foi abençoado por Deus. De maneira que nos ensina a temê-lo, ao lembrarmos do testemunho. Quem teme ao Senhor recebe a sabedoria necessária para viver à luz da palavra de Deus. É por isso que não teme más notícias.
A palavra de Deus nos dá uma noção bem realista do que é a vida, do que é o nosso mundo, e nos dá uma resposta que não encontramos em nenhum outro lugar. É através da palavra de Deus que somos abençoados por Deus quando tememos, de maneira que não temeremos más notícias, as incertezas do nosso mundo, do nosso país, da própria vida. Não ficaremos com medos de ameaça de qualquer tipo, não porque não temos problemas, mas porque aprendemos a temer e a confiar no Senhor. Teremos sim notícias tristes. Ficaremos indignados, sim, com a maldade humana, mas por temer a Deus e descansar nas suas mãos que são bondosas, poderosas e sábias, entregaremos as injustiças nas mãos de Deus, Ele quem julga. É com Ele que acertarão contas no final, e por isso podemos descansar nas suas mãos. E assim como Deus poderá ser visto e reconhecido através de quem o teme. Se você o teme, como Deus pode ser visto e reconhecido através de você? Meus irmãos, aprendam a viver à luz da palavra de Deus em segurança e paz. Mesmo quando surgirem problemas, tribulações, porque você tem tudo o que é necessário para ver as circunstâncias como Deus vê, e Deus não fica preocupado em tempo algum. Deus não fica ansioso, porque Ele tem total domínio sobre todas as coisas. E quem o teme e o conhece, e sabe que Deus sabe o que está fazendo, mesmo quando vier as más notícias, os problemas, as tribulações, incertezas para nós surgirem, você terá tudo o que é necessário para ver as circunstâncias como Deus vê. E conhecendo a Deus o suficiente para poder confiar os seus dias nas mãos dele. E para concluir com o versículo 10, que diz: o perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Em outra versão, para nos ajudar, o ímpio vê isso e fica com raiva. Range os dentes e se consome, o desejo dos ímpios perecerá. Que forma de terminar o salmo, não é? Falando do ímpio, rangendo os dentes com raiva daqueles que são abençoados por Deus porque o temem. Mas devemos nos lembrar da primeira lição, que embora nem todos sejam felizes e abençoados por Deus, Deus quis abençoar e tornar felizes muitos que Ele escolheu chamar para serem seus filhos. Os perversos, que são os ímpios, os descrentes, aqueles que não amam a Deus, aqueles que não o temem, aqueles que não dão importância devida à adoração, mesmo que ouçam falar que Deus nos criou para adorá-lo, estes continuam debaixo da ira e do juízo de Deus. Mesmo que Deus, na sua tolerância, na sua paciência, bondosamente continue a preservar em vida até os que se opõem a Ele, de dar o sustento a todos aqueles que Ele criou, essa tolerância, essa paciência terá um dia que será revertida em juízo, em ira determinante. Por isso, se você ainda não é feliz, se você ainda não pode dizer que é abençoado, se você não pode dizer que ama o Senhor e que teme ao Senhor, porque ainda não o conhece como precisa conhecer, saiba que você não pode fazer nada para resolver essa situação por você mesmo. Você não pode ser feliz. Você não pode ser abençoado com nada que você fizer por você mesmo para receber de Deus alguma coisa. O Deus grande não negocia, não barganha. Ele abençoa quem Ele quer. É por isso que quem não ama, não adora e não teme a Deus, enquanto ficam com raiva daqueles que são abençoados por Deus, haverá um dia em que Deus se irará de tal forma que os ímpios é que rangerão os dentes. Pois é este o destino daqueles que permanecem como inimigos de Deus. Um lugar de tormento eterno, o inferno, o lago de fogo e enxofre, onde há choro e ranger de dentes. Se você não é feliz e abençoado, você não pode fazer nada por você mesmo. Há somente uma esperança para você ser feliz e abençoado, que é olhar para aquele que Deus enviou para salvar pecadores injustos como eu e como você, que não conseguimos cumprir a lei de Deus, que não escolhemos amá-lo, que não desejamos temê-lo por nós mesmos,
mas que por termos sido amados, nós aprendemos a amá-lo. Por ele ter vindo ao nosso encontro com redenção, nós respondemos com adoração. E por ele ser gracioso para conosco a cada dia, nós respondemos com uma vida de santo temor diante dele. A única esperança é olhar para Cristo, que veio para salvar os que eram seus inimigos, aqueles que, colocando a confiança e a dependência dele ou nele e se arrependem dos seus pecados, podem ser salvos e receberem essas bênçãos incontáveis durante toda a vida, que após a morte continuará o testemunho a falar e na eternidade a louvar a Deus por tudo o que ele fez. Você pode vê-lo, se você não é feliz e abençoado, nas Escrituras. Olhe para Cristo e você pode vê-lo também através do testemunho daqueles que são verdadeiramente discípulos do Senhor e que o temem de todo o coração. Por isso, você que já é feliz e abençoado, que ama a Deus de verdade, que veio adorá-lo de todo o coração e que tem aprendido a temer a Deus todos os seus dias, a pergunta: quanto podem ver Deus em você? Todas as coisas que acontecem com você giram em torno disso, como disse o apóstolo Paulo em Romanos 8. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados segundo o seu propósito, aqueles que Deus de antemão conheceu e eram seus inimigos, os predestinou a serem seus filhos e se tornarem mais parecidos com o seu Filho unigênito, Senhor Jesus. Meu irmão e minha irmã, que Deus te conceda a graça de conhecer cada vez mais a Deus, porque somente assim você poderá amá-lo, vendo quem ele é e o que ele fez. Que você poderá adorá-lo de todo o seu coração na companhia de outros pecadores redimidos que têm aprendido a temê-lo a cada dia e que, ao olharem para você, que teme ao Senhor e que tem sido abençoado por ele, que o Senhor Jesus seja visto de tal forma na sua vida, no seu caráter e no seu procedimento, que outros queiram também conhecer o seu Deus, o nosso Deus, vindo a amá-lo também, a adorá-lo juntamente conosco e a temê-lo, e que isso seja através de você. Que Deus te abençoe. Amém.